Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. E nesta ocasião nos abençoe, nos fale diretamente à nossa alma, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Felicidades a José Benjamin Pérez, o Benji, que amanhã estará aniversariando, bem como também um feliz aniversário, Billy William Pérez, que também aniversariou ontem. Que Deus lhes abençoe grandemente, lhes prospere espiritualmente e materialmente, e lhes use grandemente em sua obra neste tempo final. E também para todos que estarão aniversariando nesses dias. Como embaixador da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, quero agradecer e felicitar a todos os voluntários que participaram da terceira Maratona Internacional de Doação de Sangue. No sangue está a vida, doando a ceifa da vida. Esta campanha foi um êxito total. Foram coletadas 47.156 unidades efetivas de sangue. Isto foi realizado em todos os países da América Latina, onde se realizou a doação voluntária de sangue. Nós temos aqui a lista da doação de sangue em cada país. E queremos receber o documento da parte dos bancos de sangue de cada país para termos como evidência a quantidade que cada país obteve, para logo apresentá-lo no vídeo do próximo domingo. Portanto, os coordenadores enviem-nos uma cópia e depois o original desses certificados do Banco de Sangue ou da Cruz Vermelha, com quem vocês realizaram essa doação de sangue. Porém, mais além desses números, sentimos uma grande satisfação e alegria ao sabermos que por cada unidade de sangue estamos salvando 4 vidas. Este ato de amor de todos os ativistas se verá refletido na saúde de milhares de pessoas.
Agradeço a todos os voluntários por seu esforço e continuaremos trabalhando juntos pela paz da família humana. No transcurso da semana, teremos na página da Embaixada o vídeo com o resumo desta campanha internacional de doação de sangue. Eu os convido a seguirem as nossas atividades na página da Embaixada, www.embaixadadeativistaspelapaz.com, www.embaixadadeactivistasporlapaz.com. Há boas notícias na página para todos estes dias. Para o próximo domingo, daremos os números exatos da doação de sangue. Colômbia vai na frente. Felicitações, Colômbia. Por favor, envíen los documentos correspondientes. Por favor, nos enviem a documentação correspondente da certificação da quantidade de doações que fizeram em cada país, de modo que nós aguardamos que o coordenador de cada país o envie o mais rápido possível. Para os termos na gravação para o próximo domingo. E também termos isso na página o mais breve possível. Podem visitar a página, porque de um momento a outro sairá na página da Embaixada de Ativistas pela Paz. Estamos aguardando que nos chegue essa informação para fazermos a publicação na página da Embaixada. Se tivermos tudo já amanhã, então o mais rapidamente possível estará na página da Embaixada. Vamos buscar em nossas Bíblias a carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 13. Versículos 11 ao 16. E durante essa semana também teremos surpresas, outras surpresas na página da Embaixada. Para todos que estarão visitando a página da Embaixada de Ativistas pela Paz. E na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 10 ao 16, nos diz: versos 10 al 16. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue, pelo pecado, é trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, Jesus também, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério.
porque no tenemos Porque nós não temos aqui permanente, cidade permanente, sino que buscamos mas buscamos la porvenir. a futura. Así que ofrezcamos siempre Portanto, a Dios sempre ofereçamos de él, por ele a de Deus alabanza, sacrifício de louvor, isto é, fruto del o labio, fruto dos lábios confiesan su que nombre. confessam o seu nome. Hacer bien, E não vos esqueçais mutua, da beneficência olvidéis, e comunicação, porque de tales sacrificios porque com tais se agrada sacrifícios Dios. Deus se agrada. Tomamos el verso 14 que nos dice, E tomemos aqui o versículo 14, onde diz: "Y ciudad Porque não temos aqui cidade permanente, buscamos mas la buscamos porvenir", a futura, o sea, ou seja, la nueva Jerusalén. a nova Jerusalém. Porque no tenemos aquí Porque não temos aqui cidade permanente, que buscamos la porvenir. Pueden tomar asiento, si mas quieren. buscamos a futura. Queiram assentar-se, tenham a bondade. A través de la escritura, Através da Escritura, Dios nos habla de una ciudad Deus nos falou de uma cidade permanente cuyo arquitecto cujo arquiteto es Dios. é Deus. Esa ciudad permanente Essa cidade permanente está señalada en la escritura está assinalada na Escritura por el nombre pelo nome de la Nueva Jerusalén. de Nova Jerusalém. La Nueva Jerusalén, A Nova Jerusalém, la ciudad del Dios vivo, a cidade do Deus vivo, la ciudad de Dios. a cidade de Deus. Dice capítulo 11, E nessa mesma carta, São Paulo aos Hebreus, porque se esperaba no capítulo 11, que tiene e fundamentos, versículo 10 diz: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, Esa ciudad, da qual o artífice e construtor é Deus. ciudad celestial, Abraão esperava essa cidade, está prometida essa cidade celestial que está prometida para todos los creyentes. para en Cristo. todos os crentes em Cristo. Nos dice el capítulo E nessa mesma carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, 22 en adelante, dice, a partir do versículo 22 em diante, nos diz: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, están inscritos a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, y ahora nos hemos que fala melhor do que o de Abel. al monte de Sion, Assim nós chegamos Dios vivo, ao Monte de Sião, a cidade Jerusalén, do Deus vivo, la, a Jerusalém celestial, la ciudad que buscaba a cidade Abraham. que Abraão buscava. Esa ciudad celestial Essa cidade celestial, de la cual habla la escritura, da qual a Escritura nos fala, en el capítulo no capítulo 21 de 21 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1, que y diz: una tierra nueva, E vi um novo céu e uma nova terra,
porque el primer cielo porque o primeiro céu y la primera tierra e a primeira terra já passaram, ya no e o mar já não existe. y yo, Juan, vi E eu, João, vi la santa ciudad, a santa cidade, la nueva Jerusalén, a nova Jerusalém, cielo, que de Deus descia do céu, dispuesta adereçada como una esposa como uma esposa ataviada para su marido. para o seu marido. Esa ciudad existe Essa cidade en otra dimensión. existe noutra dimensão. Esa ciudad es E é para essa cidade a donde irán los creyentes para onde vão os crentes em Cristo. y encontramos que Dios hace grandes promesas con relación a esa E ciudad. vemos Capítulo 3 de Apocalipsis dice, que Deus verso fez grandes promessas com relação a essa cidade. No capítulo 3 do Apocalipse, versículo 12, nos diz: columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el ao nombre que de mi vencer, Dios, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também nombre nuevo. o meu novo nome. Que tiene oído, oiga Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito a diz las iglesias. às igrejas. La ciudad de nuestro Dios tiene A cidade do nosso Deus de Dios tem o nome de Deus, el nombre de Cristo. o nome de Cristo. Y él tiene un nombre nuevo. E ele tem um nome novo. Hay países que ustedes Há países verán que tienen el nombre de alguna persona que vocês veem y aún que tem o nome de alguma pessoa. Isso em algumas cidades. E pode haver também nuestro Dios, la nueva Jerusalén, em alguns países. tiene el nombre de Dios. E a cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, tem o nome de Deus. Abraham. A cidade que Abraão buscava. Y para pertenecer a esa ciudad, E para pertencer a essa cidade, para entrar a esa ciudad, para entrar nessa cidade, dice el capítulo 21 del no Apocalipsis, capítulo 21 do livro do Apocalipse, nos diz: versos 21 en adelante, Apocalipsis 21, começando no versículo 21 em diante, onde nos las diz: 12 puertas, E as 12 portas eram 12 pérolas. las 12 puertas eran 12 Cada perlas, uma cada das una de las portas puertas era una perla, era uma pérola. y la calle E a praça da cidade de oro puro, era de ouro puro, transparente, como vidro transparente. y no vi en ella templo, E nela não vi templo, porque el Señor Dios porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Cordero. La ciudad no tiene necesidad E a cidade não necessita de sol nem de lua, en ella, para que nela porque la resplandeçam, gloria de Dios porque a glória de Deus y el Cordero es a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. salvas, E as nações dos salvos andarão à sua luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria, e os reis da terra sus puertas nunca serán trarão cerradas, para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. entrará en ella ninguna E não entrará nela coisa alguma que contamine, inmunda o que hace abominación, e cometa abominação e mentira. sino solamente los Mas só que os que estão inscritos están en el libro no livro
da vida do Cordeiro. Quem entrará nessa cidade? Os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Porque essa é a cidade para os crentes em Cristo. A cidade que Abraão buscava. E observem que nesta cidade a igreja do Senhor Jesus Cristo estará refletida. Pois aqui no versículo 9 nos diz: verso 10 dice, me llevó en el espíritu, y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Observem que essa cidade terá nomes escritos nesse muro alto. Esse muro alto e como tem diferentes colores, el muro, e esse muro terá diferentes cores. Uma dessas partes estará, e em cada uma destas portas estará um nome de um patriarca. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vejam que o muro tinha os nomes dos apóstolos. E nas portas da cidade, os nomes dos 12 patriarcas. Esta cidade, o reverendo William Branham disse que brotará da terra lá no Oriente Médio. E os habitantes virão do céu depois do reino milenar. Depois do juízo final, é que todos os crentes que estão no céu descerão do céu sobre este monte alto que surgirá. E ali se estabelecerá o reino eterno de Deus. E o planeta Terra se tornará
o planeta desde el cual a partir do qual gobernará Deus el universo completo, governará será el o distrito universo completo. del gobierno de Dios. Então será o Distrito Federal Por eso el planeta Tierra, do governo de Deus. Por isso, o planeta Terra por eso é tão importante no programa divino. E por isso ele colocou simiente suya cada semente sua aqui na Terra. y la venida del Mesías 2000 años atrás ocurrió en E também la tierra también. a vinda do Messias há 2000 anos atrás Y ocorreu no planeta Terra. por cuanto los hijos E porquanto que Adán os filhos e filhas que Adão e Eva teriam serían los hijos de trazer esos atributos seriam os filhos e filhas de de Deus, Dios, esses atributos divinos no pensamento de Deus, las personas os quais seriam as pessoas que estariam eternamente com Cristo, eternamente como como reis, sacerdotes y sacerdotes e juízes, tenían que venir e tinham de vir con vida eterna, com vida eterna. pero Porém, por causa del pecado y del huerto, por causa do pecado lá no Jardim do Éden, hubo una brecha ali houve uma brecha. y aunque aparentemente Então, embora aparentemente con un atraso de 4.000 chegamos com um atraso de 4.000 anos llegaron los hijos e hijas de Dios, e começaram de María, a chegar os filhos e filhas de Deus gabinete del Mesías. que formariam o gabinete do Messias. Eso no es ningún problema para Dios. Mas isso não é problema algum para Deus, Con pois com a primeira vinda de Cristo, la primera venida de Cristo, o segundo Adão já foi resolvido, a través del cual e através dele vendrían los hijos e viriam a sua manifestação nessa terra os filhos e filhas de Deus. y la segunda Eva es la iglesia, E a segunda Eva é a igreja do Senhor Jesus Cristo, por medio de su iglesia, para que por meio da sua igreja, Cristo en hijos, reproduzir-se em filhos e filhas de Deus. eso es E isso é una uma nueva raza nova raça con vida eterna, com vida eterna. una raza Uma raça que vendrá a tener que terá cuerpos glorificados, corpos glorificados, cuerpos eternos, corpos eternos como Jesus Cristo, ya está glorificado, o qual já está glorificado está sentado en el e está assentado no trono de Deus como sumo sacerdote, fazendo intercessão la persona por que lo recibe como cada Salvador. pessoa que o recebe como seu Salvador. Y así ha ido formando E assim veio formando su iglesia. a sua igreja. Cada creyente en Cristo nacido Cada de nuevo crente em Cristo nascido de novo ha entrado al reino de entrou no reino de Deus, las esferas espirituales. na sua fase espiritual em que se encontra. Dijo Cristo a Nicodemo, Da mesma forma como Cristo disse para Nicodemos, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemo no comprendió allá Nicodemos não compreendeu. 1:6. Isso está no capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 6. Puede el hombre E Nicodemos lhe perguntou, como pode-se fazer isso? viejo o Pode um homem já sendo velho ou maior de idade? Como pode ser feito isto? de su madre nacer Ele pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? en forma literal? Ele tomou isso na forma literal. De cierto te digo, Porém, Cristo lhe explicou, na verdade, eu te digo, del evangelio y del espíritu que aquele que não nascer da água, ou seja, do Evangelho, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. no
E toda pessoa que não entre no reino de Deus, nuestro Dios, tampouco entrará na cidade do nosso Deus, na Nova Jerusalém, la ciudad permanente, na cidade permanente, cuyo cujo artífice artífice constructor e construtor es Dios. é Deus. Es la ciudad de nuestro Dios. É a cidade do nosso Deus. Por eso en Apocalipsis Por isso, no capítulo 3 capítulo 3, do livro do Apocalipse, verso 12 dice: al que venciere, no versículo 12 nos llevaré diz: columna en el templo de mi Dios. ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Una persona importante. Ou seja, Tiempo de los apóstoles. que o fará uma pessoa importante, San Pablo, como lá no tempo de São Pedro de São Paulo. Quando São Paulo foi até Jerusalém, y Jacobo, de los cuales ele enviou a São Pedro e São Tiago, de quem ele disse columnas de la iglesia, que esses eram as colunas da igreja, personas as pessoas chaves ou importantes da igreja. y aquí este pasaje E aqui nesta passagem, que le hará una columna, diz que fará le hará columna en el templo de Dios. disse que o fará coluna no templo do meu Una Deus. persona importante, O fará uma coluna no templo de Deus, ou seja, o tornará uma pessoa importante na casa de Deus, no templo. el templo de Deus. como cuerpo mixto de creyentes, E o templo de Deus, como corpo místico de crentes, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. y cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, es bautizado en agua en su nombre, Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, santo y fuego, é batizada na água no seu nome. ha entrado Cristo depois a batiza com Espírito Santo e fogo. Essa pessoa entrou no reino de Deus parte de la iglesia e, consequentemente, del Señor Jesucristo, de ese entrou para formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, desse templo espiritual, onde está o nome de Deus. es importante É importante saber que todos los que reciben a Cristo como Salvador sabermos que y nacen de nuevo, todas as pessoas que recebem Cristo como Salvador e nascem de novo, formam de parte la ciudad celestial, da cidade celestial los miembros de la ciudad e são os membros da cidade celestial. en el capítulo 9, No capítulo 9 versos 20 da carta aos Hebreus, verso 18 dice, desde o versículo 18 em diante, nos diz: de donde ni aun el primer Por isso também o primeiro pacto não foi consagrado sem sangue, porque Moisés, tendo anunciado a todo o povo del pueblo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e isope, y roció el mismo libro, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: esta es la sangre Este é o sangue que Dios
os ha mandado. do testamento que Deus vos tem Y mandado. además de esto, E semelhantemente aspergiu com sangue el tabernáculo o tabernáculo y todos los e todos os vasos do ministério. casi todo es E purificado quase todas as coisas, segundo a lei, con sangre. se purificam com sangue. De sangre E sem derramamento de sangue não há remissão. fue pues necesario que las De sorte que era bem necessário de las cosas que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, las cosas mas as próprias coisas celestiais sacrificios que estos, com sacrifícios melhores do que estes. Cristo en el santuario hecho de Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, cielo mismo, figura do verdadeiro, sentarse ahora por mas no próprio céu, ante Dios, para agora comparecer por nós ofrecerse muchas veces perante a face de como Deus, sumo sacerdote e nem também para santísimo cada año, a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, vean, a cada ano entrava no santuário com sangue alheio. remisión de pecados, no hay purificación sin derramamiento de sangre. Vejam que não há remissão de pecados, não há purificação sem o derramamento de sangue. Que aquellos E foi necessário que aqueles tipos e figuras que nós vemos, con los sacrificios de com aqueles sacrifícios de animais, se cumplieran en Cristo para se cumprissem em Cristo la purificación para a purificação de las cosas celestiales, das coisas celestiais, dos filhos e filhas de Deus, porque son porque eles são celestiais e están sentados estão assentados em lugares celestiais, en Cristo Jesús em Cristo Jesus y con Cristo e Jesús, com Cristo Jesus, Señor nuestro. o nosso Senhor. Es que los creyentes en Cristo al nacer de nuevo, Porque os crentes em Cristo, ao nascerem de novo, no es terrenal, sino porquanto o novo nascimento não é terreno, mas é do céu, son ao nascerem do céu, celestiales, são lugares celestiais. celestiales con Cristo Estão Jesús. com Cristo Jesus, nosso Senhor, em lugares celestiais. Receberam o Espírito Celestial, o Espírito Santo. Nuevo nacimiento. Obtiveram o novo nascimento. Nasceram no reino de Deus. São filhos e filhas de Deus por intermédio do segundo Adão e da segunda Eva, De Cristo por meio de Cristo e da sua igreja. a través de su iglesia, E Cristo está se reproduzindo está reproduciendo através hijos da sua igreja e hijas de Dios. em filhos e filhas de Deus. Está sucediendo lo que sucedió Está sucedendo con Cristo. o que sucedeu com Jesus Cristo. Encontramos que primero Nós vemos que, primeiramente, que nacer tem de se nascer Dios en el campo no reino de Deus, o sea, recibir na sua fase espiritual, ou seja, el Espíritu de Dios, receber o Espírito de Deus, o espiritual, corpo espiritual ou angelical, como está escrito, como está escrito, que Dios daría un nuevo que espíritu, Deus daria um novo espírito, um novo coração, haría un nuevo pacto e faria um novo pacto con la casa de Israel, com a casa de Israel e com a casa de Judá. bajo ese nuevo pacto Sob esse novo pacto están todos los creyentes en Cristo, estão todos os crentes em Cristo nacido que nasceram en el reino de Dios, no reino de Deus. han sido colocados en el reino de Dios, Foram colocados no reino de por Deus consiguiente e, consequentemente, tienen têm vida eterna. vida eterna.
perecerá jamás. e jamais perecerão. San Juan capítulo 10, verso 27. O próprio Cristo disse, no capítulo 10 de São João, Yo soy el buen pastor dos versículos 10 ao 14, y el buen pastor eu sou o bom pastor, San Juan capítulo 10. e o bom pastor 27 al 30 dice, dá sua vida pelas ovelhas. mis ovejas E no capítulo 10 também, versículos 27 ao 30, ele disse, y me siguen, as minhas ovelhas ouvem minha voz, y yo les eu doy as conheço, vida eterna, elas me seguem, y no e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão, es mayor que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos cosas somos. um. Por lo tanto, se recibe la vida eterna por medio de Cristo. Portanto, se recebe a vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Yo y el Padre una, Eu e o Pai somos um. yo y el Padre uno somos. En el capítulo 14 le dice a E no capítulo 14 de São João, tanto Cristo disse para Filipe, nosotros, há tanto tempo que estou convosco, Filipe, ¿no crees que yo estoy en el e não me tendes conhecido? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? así como usted está constituido Assim como você alma, espíritu y cuerpo, está constituído encontramos a Dios, de alma, espírito e corpo, Hijo y Espíritu assim Santo. encontramos Deus, Pai, Es Filho e Espírito Santo, Padre, a plenitude da divindade, Espíritu Pai, Santo, Espírito Santo, Hijo, Filho, era estava em Jesus nada Cristo. menos Isso era nada menos velado en carne, que Deus velado em carne humana. nada menos que Emmanuel, Dios, Era nada menos que Emanuel, dando Deus conosco, la raza humana, la familia visitando a raça humana, humana, para visitando a família humana para salvar-nos. si él no venía, la humanidad completa Se ele não viesse, a humanidade completa murió, teria de morrer él vino para salvar, no tempo em que Jesus Cristo morreu. Ele veio para salvar o mundo. y ahora encontramos que la primera parte, Assim, vemos que a primeira parte, nacimiento de los hijos y hijas de Dios, o nascimento dos filhos e filhas de Deus no campo espiritual, llevando a cabo por estos últimos 2000 años, esteve se realizando por esses últimos 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até hoje. así Assim como, como primeiro, era el verbo, era o Verbo, el o Espírito Santo, el cuerpo, o corpo teofânico de Deus, y después depois, o Espírito Santo, o anjo do pacto. Deus, por meio do anjo do pacto, criou uma célula de vida no ventre de Maria. E foi formado o corpo físico de Jesus, o qual é a semelhança física de Deus. A imagem de Deus é o corpo angelical de Deus, chamado anjo do pacto, anjo de Deus, que é Cristo no seu corpo angelical, pelo qual ele podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso não era compreensível na mente daqueles que viveram naquele tempo. Porém, era a verdade. Tem coisas que não compreendemos, mas cremos, porque são palavras do Senhor e esperamos, como Cristo disse para Pedro:
O que não entendeis agora, los celestiales, entenderás depois. que tenemos E como cidadãos celestiais, una ciudad permanente, que temos uma cidade celestial permanente, esperamos nós esperamos com paciência en la venida del Señor a vinda do Senhor para nuestra transformación. para a nossa Los que transformação. ya partieron esperan la venida Os que já partiram a la dimensión, esperam a vinda do Senhor na sexta dimensão, al paraíso, lá no paraíso, para un juicio que se llevará a cabo allí. para um juízo que ali será realizado Mensajeros, com os mensageiros. vendrá Depois, esos creyentes, ele virá com todos esses crentes que estão no paraíso. vendrá Os ressuscitará físicos, e virá em corpos físicos e glorificados, corpos jovens e eternos, nos transformará. e nos transformará aos que estivermos La vivos. segunda venida de Cristo, A segunda vinda de Cristo, la venida de Cristo a su iglesia. a vinda de Cristo à sua igreja é para isso. Él es el que toca la E é Ele quem final, toca la a trombeta final, de trompeta. ou a grande voz de trombeta. Capítulo 3 Na carta aos Filipenses, no capítulo de 3, Filipenses dice, nos diz, verso 20 al 21, a partir do versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, mas a nossa cidade está nos céus, esperamos de onde também esperamos o Salvador, al Señor Jesucristo. o Senhor Jesus Cristo. Nuestra ciudadanía como creyentes en Cristo A nossa cidadania como crentes em Cristo celestial es. é celestial, é do céu. También tenemos una ciudadanía Nós também temos uma cidadania terrena país do país onde nascemos, por medio del nacimiento por meio do nosso nascimento físico, por la unión pela união de papá y mamá, de papai e mamãe, pero por la unión de Cristo y su iglesia. mas pela união de Cristo com a sua igreja, o nascimento Es, é do céu, é celestial. y la ciudadanía E a cidadania de la persona que a pessoa obtém de ese nacimiento desse nascimento cielo é do céu, celestial, é celestial, de la nueva Jerusalén, é da nova de la Jerusalém, Dios, da cidade do nosso Deus, el nombre onde está escrito o nome de los que de cada um la iglesia, dos componentes da igreja do Senhor Jesus Cristo. así como en el país donde la persona nació está Assim como en el registro de los vivientes, el no nombre país onde a pessoa nasceu, o nome dessa pessoa está registrado importante es no registro dos viventes. el espiritual. O nascimento mais importante Registrado é o novo en nascimento, el cielo es lo más importante para cada creyente, o espiritual. porque los que están escritos E ter o nome registrado no céu del libro de la vida del Cordero é o mais importante para cada crente, porque os que estão escritos nessa seção do livro da vida do Cordeiro nunca poderão ser apagados. de la cual Há uma outra seção no livro da vida, da qual os nomes podem ser apagados. Porém, na seção dos de primogênitos, los que han nacido de nuevo daqueles que nasceram de novo, dos que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, puede ser nunca poderão ser apagados. Cristo nos disse, arrebatar de la mano de mi Padre. e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Cristo também nos disse, Perecerá jamás. jamais perecerão, No se pueden perder não podem se perder. cuando se comportan mal, Quando se comportam mal, pasan por problemas. passam por problemas. El Padre Celestial los castiga. O Pai Celestial os castiga, Castiga el Padre como de o los Pai hijos. que ama os seus filhos os castiga. Hay leyes en la tierra donde usted, Há leis na terra onde você nasceu, leyes establecidas, leis estabelecidas pelo governo, las cuales tienen que ser as quais
obedecidas. têm de ser obedecidas e cumpridas. Y cuando las personas no las cumplen, Quando as pessoas não as cumprem, contra su país. estão pecando contra o seu país. Y en el cielo, en la ciudad de nuestro Dios, E na cidade do nosso Deus no céu, tem leis de la ciudad para os cidadãos da cidade do nosso Deus, miembros de la iglesia para os membros da igreja de Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Hay leyes celestiales Há leis celestiais que están que estão estabelecidas na palavra de Deus. y las leyes E as leis están são para para serem ser cumpridas cumplidas. Y de forma voluntária, por el libre albedrío que tenemos, pelo livre arbítrio que temos, amor y dedicación. com amor e dedicação. Algunas veces fallamos y eso significa Algumas vezes que falhamos. si no nos damos cuenta a tiempo y no Isso significa que, las cosas, se não nos damos conta a tempo e não confessamos a Cristo para nosotros, essas coisas a tempo, la cena, o apóstolo São Paulo nos disse: há muitos doentes e fracos entre vós, porque tomam a santa ceia indignamente. somos castigados. Mas para que não sejamos julgados com o mundo, diz que nós somos castigados por Deus, para sermos corrigidos. Algunas personas, cuando más se acercan a Dios, es cuando están en problemas o económicos, o problemas de salud, o cualquier Algumas pessoas problema. se aproximam mais de Deus quando estão com problemas econômicos, problemas de saúde ou qualquer outro problema. No tiene problemas, Mas não deve ser assim. estar bien agarrados del Señor. As pessoas devem estar bem agarradas do Senhor, também quando não tem problemas. Está en juego Jacó se agarrou do anjo porque tinha um problema maior. A sua vida estava em risco. esperar Recordem que nós não devemos esperar para agarrarnos bien del Señor. que tenhamos problemas Debe ser para nos agarrarmos bem do Senhor, una delicia, mas deve ser uma delícia, una felicidad, poder uma estar felicidade, bien agarrados podermos estar bem agarrados do nosso Senhor todos os dias, porque no tenemos porque nós não felicidad temos permanente, aqui cidade permanente, sino que buscamos mas buscamos la porvenir. a futura. En el campo espiritual, nuestros nombres están escritos No campo en espiritual, la vida del Cordero. os nossos nomes estão escritos Pertenecemos no livro da vida do Cordeiro nessa cidade. Hemos nacido Pertencemos a essa cidade. y en esa ciudad. Temos nascido dessa e nessa cidade. Estar en esa ciudad viviendo. E nós estaremos vivendo eternamente nessa cidade. Y cuando esté esa ciudad en la tierra, E quando essa cidade estiver aqui na terra, y que más, eu estarei ali. E quem mais? Cada um de vocês também. porque Porque es una ciudad nós permanente temos uma cidade permanente nos céus, llamada chamada la Nueva Jerusalén. a Nova Jerusalém, La Nueva Jerusalén mas que tem tiene un nombre. un nome. A Nova Jerusalém tem um nome, e é o nome eterno de Deus. A cidade do nosso Deus tem o nome de Deus, Será también que também será nuevo o novo nome del Señor, do Senhor, y de lo cual no hemos querido do qual mucho, não desejamos explicar muito, para evitarmos que surjam imitações. mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, al o Senhor Cristo. Jesus Cristo.
que transformará o nosso corpo abatido. Para que ele virá? Para que nós esperamos? Disse, que transformará o corpo nosso abatido. Estamos esperando-o para recebermos a nossa transformação dele. Para isso é a sua segunda vinda. E essa será a adoção do corpo, a redenção do corpo. A redenção ou a nossa adoção fisicamente, como filhos e filhas de Deus, com corpos espirituais, angelicais, corpos físicos glorificados, como o corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós seremos como Ele, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A semelhança física é a semelhança do corpo físico glorificado que ele tem, e será o mesmo que nós teremos. E isso será literalmente depois uma nova raça. No campo espiritual é uma nova raça. Veja, na fase espiritual, a qual está em processo para muito em breve, também fisicamente, ser uma nova raça, com corpos glorificados, corpos eternos, corpos imortais, como é o corpo glorificado de nosso Salvador, Jesus Cristo. E como e com que nos transformará para nos dar esse novo corpo? Aqui diz: segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele tem o poder para realizar esse trabalho. E assim como por meio do Espírito Santo, Deus criou um corpo físico, criando uma célula de vida no ventre de Maria. Vejam bem, por meio de Cristo, em Espírito Santo no meio da sua igreja, Deus esteve realizando uma nova criação. Primeiramente, a imagem de Jesus Cristo. E depois será na semelhança de Jesus Cristo. A imagem é com corpos angelicais, corpos teofânicos. Depois, a semelhança física, isto será com corpos glorificados, corpos eternos. E isto será para todos os crentes em Cristo, o que está muito próximo de se completar esse programa dessa nova criação, dessa nova raça, que será de bênção para a família humana da parte de Deus. E muitos serão iguais a Jesus Cristo. E é isso o que o planeta Terra necessita. Isso é o que a humanidade necessita. De muitos homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo, a imagem e semelhança de nosso Salvador, Jesus Cristo. Já estamos próximos de que se complete e de que o corpo místico de Cristo esteja preparado para receber Cristo na sua vinda, porque Ele virá pela sua igreja noiva. Estejamos preparados
arregladas con Dios, com as nossas vidas corretas diante de Deus, esperando a sua vinda, el cuerpo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que sea semejante al para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, cuerpo, sea semejante al cuerpo, ou seja, sermos semelhantes ao corpo glorificado que ele tem. para los creyentes en Cristo, porque E tudo será assim ciudad aquí en la tierra permanente. para os crentes em Cristo, porque nós não temos aqui na terra cidade permanente. Não temos cidade permanente aqui, Eterna. mas buscamos Y ahí a cidade futura, yo voy a a estar eterna. muy pronto. ¿Y quién más? E aí eu estarei muito em breve. E quem mais? Cada um de vocês também, porque isso é para todos os crentes em Cristo que Que lo ha recibido como o Salvador, receberam como seu Salvador, bautizados en el que foram batizados na água no seu nome. Cristo os batizou com Espírito Santo e fogo el nuevo e nacimiento. produziu um novo nascimento nessas pessoas. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. estaremos orando Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, perdone, lhe perdoe, con su sangre lhe limpe de todo o pecado com seu sangue. sea bautizado. Você seja batizado na água no seu nome. Cristo lo bautice Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo y produzca un e produza um novo nascimento em você. recuerden que el que Recordem que aquele que não nasça de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. necesitamos entrar al reino de Dios, Necessitamos entrar no reino de Deus. necesitamos recibir Por isso necessitamos recebê-lo único y suficiente, como nosso único e suficiente Salvador. bautizados en el Sermos batizados na água no seu nome bautizarnos con e ele nos batizar com o Espírito Santo e fogo nosotros. e produzir um novo nascimento em nós. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Se houver alguém que ainda não recebeu Cristo, puede ser en estos pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino. pueden pasar al frente y estaremos. Podem passar até aqui na frente e estaremos orando por você. También pueden pasar al frente. E os que estão em outras nações também podem chegar até aí na frente onde se encontrem, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Todos queremos Todos nós queremos vivir viver eternamente eternamente en la ciudad de nuestro na Dios, cidade do nosso Deus, en la nueva na Nova Jerusalém. y vamos a vivir allí Ali viveremos, porque lo hemos recibido porque nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Vamos a ver los minutos mientras Estaremos aguardando mais alguns minutos, países también pasan al frente para recibirlo como enquanto único y as suficiente pessoas que estão nos diferentes países Salvador. passem à frente para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Lo más importante, O mais importante é a vida. la vida. Sin la vida Sem a vida, no hay existencia. não há existência da pessoa nesta terra. Sin la vida, Sem a vida, cosas as demais coisas não têm valor, porque la persona no existe. porque a pessoa não existe neste planeta Terra. La vida es A vida un don, un regalo divino, é um dom, um presente divino. el más preciado regalo que Él nos ha dado. É o mais apreciado presente que Ele nos Y deu. más que la vida física, E mais do que a vida física, eterna es a vida eterna grande é o maior que Dios nos que Deus nos deu. y ha sido por medio de Cristo nuestro Salvador. E foi por meio de Cristo nosso Salvador, La que tem a exclusividade da vida eterna para outorgá-la como único. à pessoa que o receba como único e suficiente Salvador. En una ocasión las personas que no querían venir a Cristo, Numa ocasião, aquelas pessoas que não queriam vir a Cristo, ele disse delas: recibir não quereis vir a mim vida para receberdes vida eterna.
para recibir la vida eterna es que para recebermos a vida eterna, recibiéndolo como é que nós viemos a Cristo, y suficiente aceitando-o como nosso único e suficiente Salvador. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, Lembrem-se do que Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. mi Padre que me las O meu Pai que me as deu é maior do que todos, dio, y nadie e ninguém pode arrebatá-las pasar de la mano da mão do meu de mi Pai. Padre. Mi Padre y yo Eu e o Pai somos uno, somos um. uno, Cristo disse um. dice Cristo. Por eso decía, el que me ha visto a mí ha visto Por isso ele disse: quem me viu, al Padre. viu o Pai. Es importante conocer estas cosas de la Biblia É importante conhecermos estas coisas da para Bíblia, saber para assim sabermos quién es nuestro Salvador, quem é Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo y cómo obtener la vida eterna e como obteremos a vida eterna, en porque todos queremos viver la ciudad de Dios, na cidade permanente, Jerusalén. na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. Y ahí yo voy a estar E eu estarei ali a todos los que van e verei o sea, quienes voy a ver a todos de los que os conozco que estarão ali, ou seja, están aquí presentes a quem eu verei y que están en otros dos que eu países. conheço, a todos vocês que estão aqui presentes e vocês também que estão em outros países. Bienvenidos a los pies de Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Con el remondo levantado, Com as nossas mãos levantadas para o céu. Padre celestial, en Pai el nombre celestial, de Jesucristo, vimos a Ti venimos a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. te alabamos y Pai, glorificamos y te damos Te louvamos, te glorificamos, tus bendiciones. te agradecemos pelas Tuas bênçãos. Padre, E Pai, todas las personas olha para todas essas pessoas recibiendo a Cristo que estão como recebendo Cristo en este como Salvador aqui nesta ocasião. en tu reino, Receba-as no Teu reino. vida eterna, Dá-lhes a vida eterna nuestro Salvador, por meio de Cristo, nosso Salvador. Señor Jesucristo. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora vocês que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Cristo, Senhor Jesus Cristo, la predicación de tu eu escutei a pregação do Teu Evangelho mi corazón, e a Tua fé nasceu no meu coração. toda mi alma, Eu creio em Ti com toda a minha alma. primera venida, Eu creio na Tua primeira vinda. y creo en tu nombre Creio no Teu nome, como el único nombre como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, en em que nós podemos ser salvos. E creo en tu muerte, creio na Tua morte, na cruz do Calvário, el sacrificio como o sacrifício da expiação de nuestros pecados. pelos nossos pecados. Reconozco que soy pecador Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. doy testimonio público de Dou testemunho público da minha fé em Ti, como mi único, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. te ruego perdonas mis pecados, Te rogo que perdoes os meus pecados, de todo pecado, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, santo y fuego, que me batize com Espírito Santo e fogo, bautizado en agua, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. haz una Senhor, Señor, faz da salvação la salvación que Tu ganhastes que ganaste para mim cruz del Calvario, na cruz do Calvário hazla uma una realidad realidade na minha vida. en tu nombre. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém Y amén. e amém. Con nuestra mano levantada a Cristo, E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. la sangre O sangue de Cristo do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. la sangre O sangue de Jesucristo do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. de todo pecado. Amém. Los que ven a los pies de Cristo, Vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos,
Agora me dirão, me dirán, quiero ser bautizado. eu quero ser batizado na água no nome do Senhor, porque ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso é que o batismo na água é tão importante no nome do Senhor Jesus Cristo. Embora seja tipológico, simbólico, porque aquele que recebe Cristo como Salvador morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, ela está sendo sepultada simbolicamente. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Porque no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor. Cristo mesmo foi batizado por João Batista. Embora João não quisesse batizá-lo, ele disse, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus respondeu, convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus, depois de ser batizado por João Batista. Portanto, se Cristo teve necessidade de ser batizado por João para cumprir toda a justiça, nós, muito mais. Desde o dia de Pentecostes em diante, milhares ou milhões de pessoas receberam Cristo como Salvador. Foram batizadas na água no nome do Senhor. E milhares ou milhões de pessoas que recebem Cristo como único e suficiente Salvador continuam sendo batizadas. Portanto, vocês podem ser batizados, todos vocês que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, os que estão aqui presentes ou em outros países. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo. Produza o novo nascimento em vocês e nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E deixo com vocês aqui o ministro José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. E deixo em cada país o ministro correspondente para que mostre a todos que receberam Cristo como Salvador como fazer para se batizarem na água. E depois conclua. Foi para mim um grande privilégio estar nesta ocasião aqui com vocês, dando testemunho do porquê não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, a Nova Jerusalém, e vimos como buscá-la e como encontrá-la. Que Deus abençoe a todos e lhes guarde, que continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.